Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Alice tinha cabelos loiros como o sol, olhos cor de mel, e um sorriso radiante que iluminava qualquer ambiente. Aos 23 anos, ela havia começado a trabalhar na mansão de Andressa, uma idosa solitária de 64 anos, há apenas 3 meses. Andressa era uma mulher tranquila e gentil, sempre tratava todos com respeito. Alice rapidamente se acostumou à rotina da casa, encontrando um certo conforto na serenidade da patroa. A mansão de Andressa era uma propriedade imponente, cercada por vastos jardins bem cuidados. A fachada da casa era de um estilo clássico, com colunas majestosas e janelas amplas que deixavam entrar a luz do sol. O interior era decorado com móveis antigos, tapeçarias elegantes e obras de arte que mostravam um gosto refinado. Alice se sentia quase como em um conto de fadas, trabalhando em um lugar tão belo. Andressa, apesar de sua solidão, tinha uma alma generosa e um espírito acolhedor. Ela conversava frequentemente com Alice, interessando-se pela vida da jovem empregada e compartilhando histórias de sua própria juventude. Alice admirava a força e a graça de Andressa, e uma amizade sutil começou a se formar entre elas. Certa tarde, enquanto Alice limpava a biblioteca da mansão, ela encontrou uma fotografia emoldurada sobre uma mesa. Era uma imagem de Andressa ao lado de um jovem homem, ambos sorrindo felizes. Curiosa, Alice perguntou à sua patroa sobre a foto. Andressa revelou que o homem na fotografia era seu filho, Tobias. Até aquele momento, Alice não sabia que Andressa tinha um filho. A idosa explicou que Tobias estava em uma longa viagem de negócios, que durava cerca de 1 ano e meio. A revelação sobre Tobias mexeu com Alice. Ela não podia deixar de imaginar como ele seria, e como Andressa deveria sentir sua falta. Os dias se passaram tranquilamente, até que numa manhã ensolarada, Alice ouviu o som de um carro se aproximando. Quando olhou pela janela, viu um homem alto, com um sorriso encantador e um jeito atraente, descendo do veículo. Era Tobias. Seu charme e sua presença cativante, imediatamente chamaram a atenção de Alice. Tobias tinha 25 anos, e era um empresário de sucesso. Ele tinha um porte confiante, com olhos que pareciam brilhar com inteligência, e uma energia vibrante que transformava o ambiente. Alice, ao vê-lo pela primeira vez, sentiu seu coração acelerar. Tobias cumprimentou Alice, com um sorriso que fez seu coração disparar ainda mais. Nos dias seguintes, Tobias passou a frequentar a mansão com mais regularidade. Ele tinha histórias fascinantes sobre suas viagens e negócios, que deixavam Alice encantada. Aos poucos, eles começaram a conversar sempre que tinham uma oportunidade, e uma conexão especial começou a se formar entre eles. Tobias tinha um jeito de falar, que fazia Alice se sentir importante e interessante. Enquanto isso, Andressa começou a se comportar de maneira estranha. Ela parecia constantemente sonolenta, como se estivesse em outro mundo. Muitas vezes, Andressa se isolava em seu quarto por longos períodos, deixando Alice preocupada. No entanto, sua preocupação era frequentemente ofuscada por sua crescente atração por Tobias. A relação entre Alice e Tobias se aprofundou. Eles começaram a ter encontros secretos, momentos roubados no jardim ou conversas sussurradas nos corredores da mansão. A paixão entre eles crescia a cada dia, e Alice sentia-se cada vez mais envolvida por Tobias. No entanto, a mudança no comportamento de Andressa não deixava de incomodá-la. Tudo ficou ainda mais estranho quando, de repente, Andressa anunciou que estava de partida. Ela deixou uma carta dizendo que havia decidido se mudar para viver novas experiências, e que deixava a mansão sob os cuidados de seu filho. A notícia pegou Alice de surpresa. Ela não entendia por que Andressa, que sempre parecia tão contente com sua vida tranquila, decidiu partir tão abruptamente. A despedida foi fria e rápida. Andressa parecia estar em um estado quase apático, como se estivesse desligada da realidade. Com Andressa fora de cena, a mansão passou a ter uma nova dinâmica. Tobias assumiu o controle, e Alice e ele passaram a ter mais liberdade para viver seu romance. Eles exploravam a grandiosidade da mansão juntos, rindo e compartilhando segredos. Tobias a levava para jantar fora,
a mimava com presentes e palavras doces. Alice sentia-se em um conto de fadas, mas o mistério em torno da partida repentina de Andressa continuava a incomodá-la. A cada dia que passava, Alice se via mais envolvida por Tobias. Ele tinha um poder sobre ela que ela nunca havia experimentado antes. Seus encontros secretos eram intensos e apaixonados, e ela se sentia mais viva do que nunca. Certa noite, enquanto Tobias estava fora em uma reunião, Alice refletia sobre como sua vida tinha mudado, desde que ele havia retornado à mansão. O que começou como um flerte divertido pelos cantos da mansão, encontros secretos e noites apaixonadas, logo se transformou em algo mais profundo e significativo. Tobias, com seu charme irresistível e sua presença cativante, conquistou o coração de Alice de uma maneira que ela nunca havia imaginado. Com o passar dos meses, a relação entre Alice e Tobias se solidificou. Eles passaram a passar mais tempo juntos, compartilhando suas vidas e sonhos. Tobias era um homem carinhoso e atencioso, sempre disposto a ouvir Alice e a apoiar suas ambições. Então, em uma noite especial, Tobias surpreendeu Alice com um pedido de namoro. Ele a levou até o jardim iluminado por luzes suaves e ali, sob o céu estrelado, declarou seu amor por ela. Alice, emocionada, aceitou o pedido de Tobias, e os dois iniciaram oficialmente um relacionamento sério. Desde então, eles estavam inseparáveis, compartilhando não apenas a mansão, mas também suas vidas. Com o tempo, Alice se sentiu mais tranquila sobre o mistério que envolvia a partida repentina de Andressa. Tobias garantiu que sua mãe estava bem, e que havia decidido viver novas experiências em algum lugar distante. Ele descreveu as cartas e chamadas telefônicas esporádicas que recebia de Andressa, falando sobre suas aventuras e novas amizades. Essas explicações acalmaram os temores de Alice, e ela aceitou que Andressa estava vivendo a vida que desejava. Os 3 anos seguintes foram um período de felicidade e crescimento para Alice e Tobias. A relação deles se fortaleceu, e eles se tornaram um casal que se entendia profundamente. Tobias continuava a ser um parceiro amoroso e dedicado, e Alice florescia ao seu lado. Juntos, eles administravam a mansão, organizando eventos sociais, e mantendo a propriedade em perfeitas condições. Em uma tarde ensolarada, Tobias preparou uma surpresa especial para Alice. Ele a levou para um passeio em um parque próximo, onde haviam tido muitos momentos memoráveis juntos. Eles caminharam de mãos dadas, rindo e conversando sobre o futuro. Tobias parecia especialmente nervoso, mas Alice não suspeitou de nada. Chegaram a um pequeno recanto do parque, decorado com flores e velas. Tobias se ajoelhou diante de Alice, segurando um pequeno estojo de veludo. Com um sorriso emocionado, ele abriu o estojo, revelando um anel de diamantes deslumbrante. Alice ficou sem palavras, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Tobias declarou seu amor eterno por ela, e a pediu em casamento. Alice, com o coração cheio de alegria, aceitou o pedido de Tobias. Eles se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo, sentindo-se como os personagens principais de uma história de amor. O parque ao redor parecia desaparecer, deixando apenas os dois em um mundo próprio, onde nada mais importava além do amor que compartilhavam. O pedido de casamento foi um momento marcante na vida de Alice. Ela sentia-se a pessoa mais sortuda do mundo por ter encontrado um homem tão maravilhoso quanto Tobias. Juntos, eles começaram a planejar o futuro, sonhando com o casamento perfeito e a vida que teriam juntos. A mansão, que havia sido o cenário de tantas memórias, agora se tornava o palco de um novo capítulo em suas vidas. Alice e Tobias continuaram a viver na mansão, transformando em um lar cheio de amor e felicidade. Cada canto da casa, cada jardim e cada sala, agora tinham um significado especial, repleto de lembranças dos momentos que compartilharam. Os preparativos para o casamento de Alice e Tobias foram um verdadeiro conto de fadas. Com a data marcada, a mansão tornou-se um centro de atividades frenéticas. Alice se envolveu em cada detalhe, desde a escolha das flores até o menu do jantar, passando pela seleção da música e a decoração do salão. Tobias, sempre presente, ajudava com entusiasmo, garantindo que cada aspecto refletisse o amor e a felicidade que compartilhavam. Alice escolheu um vestido de noiva deslumbrante,
feito de seda branca com detalhes em renda delicada. O vestido, com um longo véu, fazia-a parecer uma princesa. Ela também optou por um buquê de lírios brancos e rosas vermelhas, simbolizando pureza e paixão. Tobias, por sua vez, usaria um elegante smoking preto com uma gravata borboleta, completando o visual clássico e sofisticado. Os convites foram enviados para amigos e familiares, e a expectativa pelo grande dia aumentava. A mansão estava decorada com elegância, luzes suaves e flores frescas adornavam cada canto, transformando o ambiente em um lugar mágico. O jardim, onde a cerimônia seria realizada, foi preparado com cadeiras brancas dispostas em filas, um arco de flores e um corredor central coberto por pétalas de rosa. Na véspera do casamento, enquanto ajustavam os últimos detalhes, Tobias recebeu uma ligação que trouxe uma notícia inesperada. Ele se aproximou de Alice, com um olhar preocupado, e explicou que o voo de Andressa havia sido cancelado. Não havia voos disponíveis que permitissem que ela chegasse a tempo para o casamento. Alice ficou chateada, mas compreendeu a situação. Ela sabia o quanto Andressa gostaria de estar presente, mas as circunstâncias estavam fora de seu controle. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. Alice acordou com um misto de nervosismo e alegria. Enquanto suas amigas e familiares a ajudavam a se preparar, ela não conseguia conter a emoção. Seu coração batia acelerado, enquanto colocava o vestido de noiva e olhava para o reflexo no espelho. Estava deslumbrante, pronta para o momento que mudaria sua vida para sempre. Tobias, por sua vez, estava ansioso e cheio de expectativas. Ele não conseguia parar de sorrir enquanto se preparava, pensando em Alice e no futuro que construiriam juntos. Quando chegou o momento da cerimônia, ele se posicionou no altar, esperando por sua noiva. A música começou a tocar, e Alice caminhou pelo corredor central. Os convidados se levantaram, todos os olhos voltados para ela. Tobias, com lágrimas nos olhos, observava-a com adoração. Quando Alice finalmente chegou ao altar, eles se olharam profundamente nos olhos, sentindo a força do amor que os unia. A cerimônia foi emocionante e bela. As promessas trocadas, os olhares apaixonados, e o beijo que selou o compromisso, foram momentos inesquecíveis. Após a cerimônia, a celebração continuou com uma recepção luxuosa na mansão. O jantar foi delicioso, a música animada e os discursos emocionantes. Alice e Tobias dançaram sua primeira dança como marido e mulher, rodeados pelos amigos e familiares que celebravam seu amor. Os primeiros anos de casados foram um verdadeiro conto de fadas. Alice e Tobias viviam em perfeita harmonia, compartilhando sonhos, risos e momentos inesquecíveis. A mansão, agora transformada em um lar acolhedor, era o cenário de uma vida repleta de felicidade. Tobias era um marido atencioso e dedicado, e Alice sentia-se a mulher mais sortuda do mundo. Por 7 anos, o casamento deles parecia um sonho. Juntos, enfrentaram desafios, celebraram conquistas, e fortaleceram ainda mais os laços que os uniam. Tobias continuava a surpreender Alice com gestos românticos, e ela retribuía com carinho e amor. Eles viajaram juntos, exploraram novos lugares e construíram memórias preciosas. No entanto, aos poucos, Tobias começou a mudar. O homem carinhoso e presente começou a ficar mais frio e distante. Ele passava mais tempo fora de casa, alegando compromissos de trabalho e viagens frequentes. Alice, inicialmente, não suspeitou de nada, acreditando nas explicações de Tobias e entendendo que sua carreira exigia sacrifícios. Conforme o tempo passava, a distância entre eles aumentava. Tobias se tornava cada vez mais evasivo, e Alice sentia-se sozinha e confusa. As noites em que ele saía tornaram-se mais frequentes, e as desculpas, mais vagas. Alice tentava manter a esperança, lembrando-se dos momentos felizes que compartilharam, e acreditando que a fase difícil era apenas temporária. A mansão, antes cheia de risos e amor, começou a parecer fria e vazia. Alice se dedicava a manter a casa em ordem, tentando distrair-se das preocupações que a assombravam. Ela esperava pacientemente que Tobias voltasse a ser o homem que ela conheceu, o marido amoroso e presente com quem sonhava passar o resto de sua vida. Os meses seguintes foram um verdadeiro tormento para Alice.
Tobias se tornava cada vez mais distante, e as noites fora de casa se multiplicavam. Alice, que sempre tentou confiar no marido, começou a sentir que algo estava terrivelmente errado. A distância emocional que ele colocava entre eles era insuportável, e ela se via cada vez mais sozinha, afundada em dúvidas e incertezas. Então, em uma noite particularmente solitária, enquanto Tobias ainda não havia voltado para casa, Alice notou algo que gelou seu coração. Ao pegar uma camisa de Tobias para lavar, viu marcas de batom vermelho no colarinho. Seu coração acelerou, e ela sentiu um nó na garganta. Alice sabia que não podia ignorar isso, e decidiu confrontar Tobias assim que ele chegasse. Quando Tobias finalmente entrou em casa, tarde da noite, Alice estava esperando por ele na sala de estar. Ela segurava a camisa com as marcas de batom, seu rosto marcado pela tristeza e pela determinação de obter respostas. Tobias, ao ver a expressão de Alice, entendeu imediatamente o motivo de sua espera. "Você pode me explicar isso?" Alice perguntou, sua voz trêmula, segurando a camisa diante de Tobias. Tobias franziu o senho, visivelmente irritado. "Alice, não comece com isso agora, estou cansado." Ele disse, tentando evitar o confronto. Mas Alice não recuou. "Eu mereço uma explicação, Tobias, o que está acontecendo?" Tobias soltou um suspiro exasperado, e sem dizer mais nada, saiu de casa, batendo a porta atrás de si. Alice ficou ali, sozinha, segurando a camisa, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela passou a noite inteira chorando, seu coração partido em 1000 pedaços. A mente de Alice estava um turbilhão de pensamentos, ela não sabia o que fazer nem como lidar com a situação. Foi uma noite conturbada, cheia de angústia e desespero. No dia seguinte, quando o sol já começava a iluminar a mansão, Tobias voltou para casa, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado estava uma mulher jovem e bonita, com um sorriso presunçoso no rosto. Alice, ainda devastada pela noite anterior, olhou para ele sem entender. "Quem é ela, Tobias?" Alice perguntou, sua voz falhando. Tobias deu um passo à frente, segurando a mão da mulher. "Alice, esta é Valéria." Ele disse friamente. "Ela é minha amante, e está grávida do meu filho." Alice sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. "O que você está dizendo?" Ela murmurou, incrédula. Tobias não demonstrou nenhuma compaixão. "Olhe para você, Alice." Ele continuou, sua voz cheia de desprezo. "Está gorda, feia, não é a mulher bonita que eu conheci. Valéria é 1000 vezes melhor que você, ela é linda, modelo, e me deu um filho. Portanto, assine o divórcio, quero que você saia daqui imediatamente." Alice estava em choque, sem palavras. As lágrimas queriam sair descontroladas de seus olhos, mas ela se recusava a deixar que Tobias a visse chorar novamente. Tremendo, ela pegou a caneta que Tobias lhe entregava, e com a mão trêmula, assinou os papéis do divórcio. A mente de Alice estava em branco, um redemoinho de dor e traição. No momento seguinte, enquanto ainda processava o horror do que havia acontecido, Alice viu 2 homens de preto entrando na sala. Eles se aproximaram rapidamente, e antes que ela pudesse reagir, colocaram um pano com um cheiro forte sobre sua boca e nariz. Tudo ficou escuro e Alice perdeu a consciência. Quando Alice acordou, estava jogada no meio de um deserto árido e desconhecido. O sol escaldante batia em seu rosto, e sua cabeça latejava de dor. Ela se levantou lentamente, sentindo cada músculo do seu corpo protestar. Ao olhar ao redor, viu apenas areia e mais areia, com uma única exceção, ao longe, uma cabana solitária. Sem outras opções e sem saber onde estava, Alice decidiu ir até a cabana. Cada passo era uma luta contra o calor e a exaustão, mas ela sabia que precisava continuar. Alice seguiu em direção à cabana, seu coração pesado com a incerteza e o medo do que encontraria lá. Ao chegar à cabana, Alice bateu na porta, sentindo-se fraca e desorientada. Quando a porta se abriu, ela ficou ainda mais pálida ao ver quem estava do outro lado, Andressa, a mãe de Tobias. Os olhos de Andressa se arregalaram ao ver Alice ali,
mas rapidamente ela puxou a mulher para dentro, oferecendo-lhe um copo de água fresca. Meu Deus, Alice, o que aconteceu? Andressa perguntou, sua voz cheia de preocupação. Alice, ainda trêmula, contou tudo o que havia acontecido. Falou sobre Tobias e Valéria, sobre a traição, o divórcio forçado, e como foi jogada no meio do deserto sem explicação. Andressa ouvia em silêncio, mas a fúria era visível em seus olhos. Como meu filho pode ser tão cruel? Andressa murmurou, quase para si mesma. Eu também sou uma vítima dele, Alice. Tobias começou a me dar remédios, dizendo que era para minha saúde, mas ele só queria me deixar confusa e manipulável. Ele me fez passar todos os meus bens para o nome dele, e quando conseguiu o que queria, me mandou para esta cabana no meio do deserto, perto de uma pequena vila. Não pensei em voltar, minha idade não me permite tanto esforço, sem contar que perdi tudo. Era muita coisa para a cabeça de Alice. Ela se sentia exausta, tanto física quanto emocionalmente. Eu preciso descansar. Ela disse, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Amanhã pensaremos em algo, isso não vai ficar assim. Andressa assentiu, compreendendo. Descanse, minha querida. Amanhã será um novo dia, e encontraremos uma solução juntas. Alice encontrou uma cama simples no canto da cabana, e por conta do cansaço extremo, pegou no sono rapidamente. Sua mente estava um turbilhão, mas o corpo exigia descanso. O amanhecer trouxe consigo uma clareza renovada, e uma determinação feroz. Ao acordar, Alice já sabia o que fazer. Ela se levantou e encontrou Andressa sentada à mesa, parecendo preocupada. Tenho um plano. Alice anunciou, sua voz firme. Precisamos sair daqui e encontrar ajuda. Vamos para a vila próxima, de lá conseguiremos nos comunicar com alguém e buscar uma maneira de expor Tobias. Andressa olhou para Alice com uma nova admiração. Sim, vamos fazer isso. Concordou ela. Temos que ser rápidas e discretas. Elas juntaram o pouco que tinham na cabana, algumas garrafas de água, um pouco de comida, e roupas leves para se protegerem do sol escaldante. Andressa mostrou a Alice um mapa rudimentar, que um dos habitantes da vila próxima havia desenhado para ela. Mostrava o caminho para a vila, cerca de 1 hora de caminhada ao leste. Com os mantimentos prontos e um plano em mente, Alice e Andressa começaram a jornada. O sol estava alto, e a areia do deserto dificultava a caminhada, mas a determinação das duas mulheres era inabalável. Elas seguiam as orientações do mapa, mantendo-se firmes e focadas. Após 1 hora de caminhada árdua, finalmente avistaram a vila no horizonte. Era pequena, com algumas casas de adobe e uma praça central modesta. Ao entrarem na vila, foram imediatamente abordadas por um senhor idoso que as observava com curiosidade. Precisamos de ajuda. Alice explicou rapidamente. Estamos presas aqui, e precisamos nos comunicar com alguém para sair deste lugar. O senhor, que se apresentou como Miguel, as levou até sua casa e ofereceu um telefone. Alice discou o número de uma antiga amiga de confiança, explicando a situação de forma breve e desesperada. Sua amiga prometeu ajudar e enviar alguém imediatamente. Enquanto aguardavam, o senhor as alimentou e ofereceu abrigo temporário. As horas passavam lentamente, mas a esperança mantinha Alice e Andressa firmes. Elas sabiam que precisavam ser fortes, não apenas por elas mesmas, mas para garantir que Tobias não continuasse com suas atrocidades. Quando finalmente ouviram o som de um carro se aproximando, Alice e Andressa se sentiram aliviadas. Uma caminhonete velha parou em frente à casa de Miguel, e a amiga de Alice desceu, acompanhada de 2 homens que pareciam prontos para qualquer coisa. Vamos tirar vocês daqui, disse a amiga de Alice, abraçando-a com força. Chegar à cidade foi um alívio imenso para Alice e Andressa. As duas estavam exaustas, mas a determinação de fazer justiça as mantinha de pé. Alice sabia que a única maneira de derrubar Tobias seria com provas concretas e ajuda das autoridades. Com o apoio de sua amiga, elas começaram a planejar cuidadosamente sua vingança.
Primeiro, Alice e Andressa foram à delegacia local para registrar um boletim de ocorrência. Elas relataram todos os detalhes do que Tobias havia feito, como ele havia dopado Andressa para roubar sua fortuna, e como ele havia traído e abandonado Alice no deserto. A polícia, inicialmente cética, começou a levar a situação a sério, quando Andressa forneceu evidências de seu estado de saúde anterior, e documentos que mostravam a transferência de todos os seus bens para Tobias. Alice também mostrou os documentos de divórcio assinados sob coação. Com a ajuda da polícia, elas elaboraram um plano. Precisavam reunir mais provas das ações ilícitas de Tobias, e garantir que ele fosse pego em flagrante. Andressa, apesar da dor e do desgosto, estava determinada a recuperar sua vida e seu patrimônio, e Alice estava ao seu lado, oferecendo todo o apoio possível. A polícia organizou uma operação para prender Tobias. Utilizando gravações das ligações de Tobias, e registros bancários que mostravam transferências suspeitas de fundos, conseguiram obter um mandado de busca e apreensão. Andressa e Alice ficaram na delegacia, aguardando ansiosamente enquanto a polícia executava o plano. Tobias estava em seu escritório quando a polícia invadiu o local. Ele foi pego de surpresa, incapaz de esconder suas atividades fraudulentas. Documentos comprometedores foram encontrados, e ele foi preso imediatamente. Durante o interrogatório, a verdade sobre sua situação financeira veio à tona. Tobias havia falido, sua profissão de empresário havia desmoronado, e ele estava desesperado por dinheiro. Por isso, planejara roubar a fortuna de sua mãe. Enquanto Tobias estava na cadeia, Valéria, sua amante, apareceu na delegacia. Estava nervosa e visivelmente perturbada. Ela confessou que o bebê que carregava não era de Tobias, mas de outro homem. Tobias ficou em choque ao saber da notícia, percebendo que todo o seu plano tinha sido baseado em mentiras e traições. Andressa, com a ajuda de seus advogados, conseguiu recuperar toda a sua fortuna e a mansão. Ela passou a morar lá novamente, mas desta vez com Alice, a quem considerava uma filha. As duas reconstruíram suas vidas juntas, encontrando forças uma na outra. Andressa decidiu passar parte de sua fortuna para Alice, como um gesto de gratidão e amor, por tudo que haviam enfrentado juntas. Tobias, por sua vez, apodreceu na cadeia. A traição de Valéria, e a perda de tudo que havia conquistado através de suas ações cruéis, o deixaram em um estado de desespero e arrependimento. Ele pagou caro por seus crimes, enfrentando uma longa pena de prisão, e o desprezo de todos que um dia confiaram nele. Alice e Andressa, agora livres das sombras do passado, começaram uma nova vida, cheia de esperança e companheirismo. A mansão, que um dia foi um símbolo de dor e manipulação, se tornou um lar de amor e renovação. Elas sabiam que, juntas, podiam enfrentar qualquer desafio e construir um futuro brilhante, onde a justiça e a verdade prevaleciam. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião,